mantém acesa a mensagem do Natal. O cristianismo teve de enfrentar perigos e oposição logo que surgiu. Nós vemos isso facilmente nos escritos do Novo Testamento. Nessas obras, podem-se perceber as metas apologéticas dos escritores sagrados, sempre tentando defender a fé em face de alguma ameaça interna ou externa. Entre as ameaças que mais preocuparam os apóstolos e os mestres cristãos que viveram poucos séculos depois deles, pode-se encontrar o que, mais tarde, recebeu o nome de gnosticismo. O gnosticismo era um sistema filosófico-religioso difícil de ser definido, posto que abrangia diversas colorações e envolvia um aglomerado de crenças, doutrinas, princípios e superstições decorrentes de quase todos os modelos religiosos e filosóficos da época. Até elementos do cristianismo eram abarcados pelo gnosticismo nascente, o que o tornava ainda mais perigoso para a igreja, uma vez que confundia os crentes com a aparência de estar de acordo com as doutrinas cristãs em alguns aspectos. No vasto emaranhado de ensinos gnósticos que se desenvolviam e se espalhavam no século I, havia a crença, decorrente da cosmovisão helenista, de que a matéria é má. Talvez alguém possa imaginar que essa crença é inofensiva e que não afeta em nada a nossa vida ou a nossa fé. Porém, os mestres do proto-gnosticismo levaram esse ensino às últimas consequências e afirmaram que, sendo a matéria má, Deus, que é espírito, jamais se sujeitaria a ela. Assim, para eles, o ensino cristão sobre a encarnação do Verbo era um absurdo e a doutrina da ressurreição física simplesmente inaceitável. De fato, alguns mestres dessa vertente herética diziam que Jesus jamais tivera um corpo físico e que sua ressurreição tinha sido meramente espiritual. Foi por causa disso que João, por exemplo, fez questão de afirmar que o Verbo se fez carne e que nossas mãos apalparam o Verbo da vida. Foi também por isso que Paulo escreveu que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Passagens como essas tinham como um dos seus objetivos alfinetar os proponentes da heresia nascente e foram muito úteis na defesa da fé cristã durante os primeiros tempos do cristianismo. Por que estamos falando sobre isso? Bem, nós estamos vivendo o mês em que os cristãos tradicionalmente comemoram o Natal de Jesus Cristo. Eu sei, acho que todo mundo sabe, que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro e que essa data foi escolhida apenas como uma tentativa de cristianizar o calendário pagão após a conversão, entre aspas, do imperador romano. Do mesmo modo como cristianizaram os templos dedicados aos deuses e os transformaram em igrejas, também cristianizaram o calendário, celebrando eventos e personagens bíblicos em dias antes dedicados a divindades do panteão greco-romano. Eu sei disso tudo. Mesmo assim, não demonizo o dia 25 de dezembro. Acho bom ter uma data para celebrar a encarnação. E se essa foi a data escolhida desde os tempos antigos, então que seja. Não sei em que isso prejudica a fé, a justiça ou a verdade. Bem, o que quero dizer, afinal, nesses tempos em que se comemora o Natal, é que assim como no passado os mestres do proto-gnosticismo quiseram apagar a realidade da encarnação, hoje isso é feito novamente pela teologia liberal e pelo secularismo ateu. Sim,
os falsos mestres modernos trabalham incansavelmente para inculcar na mente do povo a ideia de que a história do Deus encarnado não passa de mito, uma lenda inventada por gente ignorante e supersticiosa que se deleitava em contar feitos e episódios incríveis e imaginários. A partir daí, removendo a realidade do Verbo que se fez carne, o personagem Jesus se torna apenas um filósofo com ideias reacionárias que, com essas mesmas ideias, provocou a fúria dos poderosos do seu tempo. Crendo em um Jesus assim, o cristão passa a ser definido não como um pecador perdoado e salvo da perdição eterna. Para essas pessoas, a perdição eterna não existe. Mas sim como alguém que ajuda os fracos e que jamais se curva diante dos poderosos opressores que lhe deram estados, igrejas ou mesmo lares. O fato é que, anulando-se a doutrina do Deus encarnado, o verdadeiro cristianismo desaparece, dando lugar, inclusive, a discursos revolucionários demagogos e a apelos assistencialistas batidos, incapazes de transformar vidas e salvar almas. Por isso, neste mês em que tradicionalmente se comemora o Natal, nós, que somos crentes de verdade, devemos aproveitar o ensejo para proclamar seu real sentido aos corações cansados de nossos dias. Devemos aproveitar o sopro natalino presente no ar para falar durante os cultos, festas, passeios e conversas informais sobre o milagre da encarnação, mantendo acesa a mensagem verdadeiramente evangélica de que Jesus é o Deus manifesto em carne, que nessa mesma carne sofreu castigo pelas nossas culpas, podendo agora perdoar e salvar todos aqueles que pela fé se achegam a Ele.